Sarah e John eram um casal jovem em busca de um novo começo. Cansados da vida agitada da cidade, decidiram mudar-se para uma pequena vila pitoresca, onde o tempo parecia passar mais devagar e o ar era mais puro. Quando souberam de uma antiga mansão gótica à venda por um preço irrisório, sentiram que era um sinal do destino. Casa, situada no final de uma estrada de terra cercada por árvores altas e imponentes, exalava uma majestade decadente. Com suas torres altas e janelas de vidro manchado, parecia um vestígio de uma era passada. Apesar da beleza sombria, a mansão tinha uma reputação sinistra entre os moradores locais, que a chamavam de a Casa dos Sussurros. No dia da mudança, Sarah e John estavam cheios de entusiasmo. Enquanto descarregavam as caixas do carro, foram observados à distância pelos vizinhos, que sussurravam entre si e evitavam qualquer contato visual. Ignorando os olhares desconfiados, o casal entrou na mansão, animado para começar a nova vida. O interior da casa estava coberto por uma fina camada de poeira, e o ar era pesado com o cheiro de antiguidade. Eles exploraram cada cômodo, maravilhados com a arquitetura antiga e os móveis opulentos, embora desgastados pelo tempo. Naquela primeira noite, após organizar algumas das caixas e fazer uma refeição rápida, eles se retiraram para o quarto principal, exaustos, mas satisfeitos. Enquanto Sarah e John se aconchegavam na cama, um silêncio absoluto envolveu a casa. Mas, à medida que a noite avançava, começaram a ouvir sussurros suaves e indistintos vindos das paredes. Era um som quase imperceptível, como se vozes sussurrassem secretamente por trás dos painéis de madeira. Pensando que era apenas o vento, John tentou acalmar Sarah, assegurando que era apenas sua imaginação. No entanto, os sussurros continuaram, persistentes e inquietantes. Sarah sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e a atmosfera na casa parecia mudar. Cada hora que passava, os sussurros pareciam ganhar força, como se as vozes estivessem tentando se fazer ouvir. O casal mal dormiu naquela noite, perturbado pelos sons inexplicáveis que ecoavam pela casa. Na manhã seguinte, com olheiras e uma sensação de inquietação crescente, Sarah e John decidiram investigar a origem dos sussurros. Eles não podiam ignorar o que estava acontecendo e precisavam entender o que havia de errado com a casa que agora chamavam de lar. Ao explorar cada canto e recanto da mansão, encontraram pistas perturbadoras que apenas aprofundaram o mistério e os levaram a questionar sua decisão de se mudar para ali. O sol mal havia se erguido no horizonte quando Sarah e John começaram a explorar a casa com mais cuidado. Havia algo intrinsecamente perturbador nos sussurros que tinham ouvido na noite anterior. Com a luz do dia, eles esperavam encontrar uma explicação lógica. A mansão era um labirinto de quartos antigos e corredores estreitos, cada um cheio de mobília coberta por lençóis empoeirados e retratos desbotados de rostos desconhecidos. Enquanto John inspecionava o porão, Sarah se dirigiu à biblioteca, um cômodo grande com estantes que alcançavam o teto, repletas de livros antigos. Os sussurros, no entanto, pareciam não ter uma origem clara, como se emanassem de toda a casa ao mesmo tempo. Determinada a descobrir mais, Sarah começou a investigar a história da casa. Ela foi até a biblioteca local e conversou com os habitantes da cidade, que a receberam com olhares de desconfiança e preocupação. Um homem idoso, o mais relutante em falar, finalmente revelou que a casa tinha pertencido à família Blackwood, uma família respeitada que havia desaparecido misteriosamente há décadas. Os rumores falavam de rituais sômbrios e atividades paranormais teriam ocorrido na mansão. Na biblioteca, Sarah encontrou velhos jornais e documentos que detalhavam os eventos sinistros que envolviam a família Blackwood. Segundo os relatos, a filha mais nova da família, Emily Blackwood, havia sido a última a ser vista antes do desaparecimento completo da família. Ela era descrita como uma criança peculiar, com um interesse obsessivo pelo oculto. Enquanto isso, John, explorando o porão, encontrou um diário antigo escondido em um baú enferrujado. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas o conteúdo era claramente legível. Era o diário de Emily Blackwood, repleto de descrições assustadoras sobre sua vida na mansão. Emily falava sobre os sussurros que ouviu desde a infância, vozes que sussurravam segredos e pedidos de ajuda. Ela acreditava que os espíritos dos mortos estavam presos na casa, clamando por libertação. Quando Sarah e John se reuniram para compartilhar suas descobertas, o ar na casa parecia ainda mais pesado. A cada página virada do diário, ficava claro que a mansão tinha uma história muito mais sombria
poderiam imaginar. Emily descrevia eventos inexplicáveis que se intensificaram até o dia do desaparecimento da família. À medida que o dia se transformava em noite, os sussurros na casa se tornavam mais intensos e claros. Era como se as vozes ganhassem força, alimentadas pelo medo e pela curiosidade do casal. Os pedidos de ajuda e as histórias de sofrimento se tornaram quase impossíveis de ignorar. Sarah começou a sentir uma presença constante atrás dela, um frio que não a abandonava, enquanto John via sombras se movendo nos cantos de seus olhos. O diário de Emily em mãos, Sarah e John sabiam que precisavam descobrir o que realmente aconteceu na Casa dos Sussurros e como poderiam acabar com a maldição que parecia ter tomado posse da mansão. À medida que os dias se passavam, a presença maligna na casa se tornava impossível de ignorar. Os sussurros não apenas persistiam, mas agora se transformavam em gritos aterradores durante a noite. Objetos se moviam sozinhos, portas se fechavam com estrondos ensurdecedores e as sombras pareciam ganhar vida própria, arrastando-se pelas paredes e pelo chão como criaturas famintas. John, que inicialmente havia sido cético, começou a perceber que algo verdadeiramente sinistro estava acontecendo. Uma noite, enquanto dormia, sentiu uma pressão esmagadora em seu peito, como se uma força invisível estivesse tentando sufocá-lo. Acordou suando frio, com marcas de dedos em seu pescoço. Era impossível continuar negando. Casa estava viva, com uma energia maligna. Sarah, por sua vez, mergulhou ainda mais fundo na investigação. Passava horas na biblioteca local, buscando qualquer pista que pudesse ajudá-los a entender e combater o que estava acontecendo. Descobriu que a família Blackwood havia realizado rituais ocultistas em um esforço desesperado para alcançar a imortalidade. Eles acreditavam que poderiam capturar e controlar espíritos, mas algo deu terrivelmente errado. Na biblioteca da mansão, entre os livros empoeirados, Sarah encontrou um tomo oculto com capas de couro, coberto de símbolos estranhos e assustadores. Dentro, descrevia rituais antigos e perigosos, muitos dos quais exigiam sacrifícios. As páginas estavam cheias de desenhos de círculos de invocação e runas arcanas, detalhando como abrir portais para outros reinos e aprisionar entidades sobrenaturais. Enquanto Sarah lia, as vozes do sussurro se tornavam mais distintas, e ela começou a entender algumas das palavras. As vozes imploravam por libertação, revelando fragmentos de suas histórias trágicas. Uma delas era claramente de Emily, a jovem da família Blackwood. Em seu diário, Emily descrevera uma sala secreta no porão, onde o ritual final havia sido realizado. Com o coração batendo forte, Sarah e John decidiram encontrar essa sala. Porão, um lugar já sombrio e opressivo, agora parecia pulsar com uma energia maligna. Nas profundezas do porão, eles descobriram uma parede de pedra que soava oca ao ser batida. Com ferramentas, começaram a remover as pedras, revelando uma passagem escondida que levava a uma pequena sala iluminada apenas por velas quase derretidas. O ar estava pesado, com um cheiro de cera e algo mais pungente. No centro da sala havia um círculo de invocação desenhado no chão, coberto de símbolos arcanos. Objetos ritualísticos estavam dispostos ao redor. Velas negras, um punhal ornamentado e um livro aberto em uma língua desconhecida. Sarah reconheceu os símbolos do livro oculto que havia encontrado. Enquanto eles exploravam a sala, os gritos e sussurros se intensificaram. A presença na casa parecia saber que estavam perto de descobrir sua origem e se tornava cada vez mais agressiva. A escuridão parecia ganhar substância e figuras sombrias começaram a surgir, observando-os com olhos vazios e famintos. Sarah e John sabiam que haviam encontrado o epicentro do mal na mansão. Precisavam descobrir como desfazer o ritual que havia condenado a família Blackwood e agora ameaçava consumi-los. A cada momento que passava, a sensação de urgência aumentava, e o casal percebeu que não tinha muito tempo antes que a presença maligna os aprisionasse para sempre. Com o diário de Emily e o livro de rituais em mãos, Sarah e John começaram a decifrar o ritual inverso, sabendo que precisavam enfrentá-lo antes que a escuridão se tornasse insuportável. A noite caía pesada e fria sobre a Casa dos Sussurros. Sarah e John, armados com o diário de Emily e o livro de rituais, sabiam que aquela era a noite decisiva. Os sussurros na casa haviam se transformado em um coro de gritos, e as sombras pareciam ganhar substância, espreitando nos cantos dos cômodos com olhos vazios e maliciosos. Sarah leu em voz alta as instruções para o ritual inverso.
Precisavam reunir ingredientes específicos: velas negras, sal grossos, ervas secas e uma tigela de prata. Esses itens estavam espalhados pela mansão, como se a casa quisesse testá-los. Cada passo era um desafio, com portas se fechando abruptamente, objetos sendo lançados pelas sombras e a sensação constante de serem observados. Com os ingredientes finalmente reunidos, eles retornaram ao porão. A sala secreta estava ainda mais sombria do que antes, e o círculo de invocação parecia pulsar com uma energia maligna. As velas foram acesas, lançando uma luz fraca e tremeluzente que mal conseguia penetrar a escuridão opressiva. Sarah derramou sal ao redor do círculo, criando uma barreira protetora, enquanto John recitava as palavras do ritual, a voz trêmula mas determinada. À medida que o ritual avançava, as paredes começaram a tremer, e uma força invisível parecia resistir a cada palavra proferida. Figuras sômbrias emergiam das sombras, tentando romper a barreira de sal. As velas dançavam violentamente, quase se apagando, enquanto os gritos dos espíritos aprisionados se tornavam ensurdecedores. No auge do ritual, a presença maligna se manifestou completamente. Uma figura alta e distorcida, com olhos negros como a noite e um sorriso malévolo, apareceu no centro do círculo. Era uma personificação do mal que havia aprisionado a família Blackwood e agora ameaçava consumir Sarah e John. A figura avançou, mas foi detida pela barreira de sal. Com um último esforço, Sarah pegou o punhal ritualístico e, seguindo as instruções do diário, cortou a palma da mão, deixando o sangue gotejar no centro do círculo. A figura soltou um grito ensurdecedor, e a sala foi preenchida com uma luz ofuscante. O chão tremeu violentamente, e um vento gélido varreu o porão, apagando todas as velas. Quando a luz finalmente se dissipou, Sarah e John caíram no chão, exaustos e ofegantes. A figura maligna havia desaparecido, e a sala estava em um silêncio sepulcral. As sombras haviam recuado, e a sensação de opressão havia diminuído. Eles haviam conseguido. A presença maligna fora banida. Porém, algo ainda parecia errado. A casa estava quieta, mas não de uma maneira pacífica. Era como se estivesse esperando, prendendo a respiração, observando o casal. Enquanto Sarah e John se preparavam para deixar a sala, Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou para o diário de Emily, agora em sua mão, e notou algo que havia ignorado antes. Uma página final, quase completamente desbotada. Com mãos trêmulas, ela leu a página. As palavras de Emily descreviam um aviso. O mal nunca realmente banido. Apenas adormecido. Alguém sempre deve vigiar, para garantir que não desperte novamente. Sarah e John perceberam que ao completar o ritual e banir a presença maligna, eles inadvertidamente se tornaram os novos guardiões da mansão. A casa ainda tinha segredos sômbrios, e eles precisavam garantir que o mal não encontrasse uma nova oportunidade para emergir. Com essa revelação, o casal sabia que sua luta estava longe de terminar. A Casa dos Sussurros agora tinha novos guardiões, e a escuridão espreitava nas sombras, sempre à espera. O silêncio que seguiu o ritual era profundo e pesado. Uma calmaria inquietante que fazia os ouvidos zumbirem. Sarah e John, ainda ajoelhados no chão do porão, sentiam-se exaustos e vazios, como se toda a energia deles tivesse sido drenada pelo confronto final. Mas havia uma sensação de alívio, misturada com a incerteza do que estava por vir. Enquanto subiam as escadas, a mansão parecia diferente. A opressão havia diminuído, e o ar não estava mais tão frio e sufocante. Contudo, algo sutilmente sinistro permanecia. Uma presença espectral que parecia observá-los das sombras. Sarah e John sabiam que, embora tivessem banido a entidade maligna, a casa ainda guardava seus segredos e armadilhas. Nos dias seguintes, o casal tentou voltar a uma rotina normal. Mas a normalidade era uma ilusão frágil, constantemente quebrada por pequenas perturbações. Um sussurro ao virar uma esquina, uma sombra que passava rapidamente pelo canto do olho. Sarah estava determinada a entender completamente o aviso de Emily. Ela voltou ao diário, relendo cada página com atenção redobrada. Foi então que Sarah encontrou uma passagem que havia passado despercebida antes. Emily descrevia um espelho antigo escondido em um dos quartos trancados da mansão. Um espelho que, segundo ela, tinha o poder de mostrar a verdadeira natureza das almas. Era uma ferramenta usada pela família Blackwood em seus rituais para identificar e confrontar forças sobrenaturais. Armados com essa nova informação, Sarah e John localizaram o espelho no quarto mais alto da mansão, um aposento que exalava uma aura de abandono e tristeza. O espelho estava coberto por um lençol empoeirado.
Quando eles removeram a cobertura, a superfície prateada refletiu uma imagem distorcida e inquietante da sala. No reflexo, as paredes pareciam escurecidas, como se fossem feitas de sombras líquidas, e figuras etéreas dançavam no fundo. Sarah, com o coração acelerado, deu um passo à frente e olhou para seu próprio reflexo. O que viu fez seu sangue gelar. Seu rosto estava pálido e cansado, mas o verdadeiro horror estava nos olhos refletidos. Eles não eram os seus próprios, mas olhos negros, vazios, cheios de uma escuridão que parecia devorar toda a luz ao redor. John, ao ver o reflexo de Sarah, percebeu que não estava vendo a esposa que conhecia, mas uma versão dela consumida pelo terror e pelo desespero. Ele se aproximou e, ao olhar para o espelho, viu a si mesmo da mesma forma, com olhos que não eram seus, refletindo uma escuridão interior. Foi então que a verdade se revelou com uma clareza brutal. O ritual que haviam realizado não havia banido a presença maligna. Ele apenas a tinha trancado dentro deles. Eles eram agora os portadores do mal, condenados a vigiar e a conter a escuridão dentro de si mesmos para sempre. A revelação era devastadora, mas Sarah e John perceberam que não havia outra escolha. Eles tinham que proteger o mundo exterior da escuridão que agora habitava neles. Com um pacto silencioso, decidiram se isolar na mansão, dedicando suas vidas a impedir que o mal escapasse. Os dias transformaram-se em semanas, e as semanas em meses. Sarah e John viveram em reclusão, tornando-se os novos guardiões da Casa dos Sussurros. Eles selaram as janelas e portas, isolando-se do mundo exterior, mas mantendo uma vigilância constante sobre a escuridão dentro de si mesmos. As figuras sombrias no espelho eram um lembrete constante do preço que pagaram e da responsabilidade que agora carregavam. Um dia, um grupo de curiosos aventureiros chegou à cidade, ouvindo as lendas sobre a mansão mal-assombrada. Ignorando os avisos dos habitantes locais, eles se aproximaram da Casa dos Sussurros, traídos pela promessa de mistérios a serem desvendados. Dentro da mansão, Sarah e John ouviram os sussurros se intensificarem, ecoando pelas paredes. Eles sabiam que a casa estava tentando chamar novas almas para dentro de sua armadilha sombria. Com uma determinação renovada, eles se prepararam para confrontar os invasores, cientes de que a luta contra a escuridão nunca terminaria realmente. A verdadeira natureza da Casa dos Sussurros era agora clara. Um ciclo eterno de escuridão e sacrifício, onde os guardiões eram a única barreira entre o mal aprisionado e o mundo exterior. Sarah e John, embora condenados a essa existência sombria, aceitaram seu destino, jurando proteger aqueles que estavam do lado de fora, mesmo que isso significasse perder suas próprias almas no processo. A Casa dos Sussurros permanecia uma sentinela silenciosa, guardando seus segredos e seus novos guardiões, enquanto a escuridão continuava a espreitar nas sombras, sempre à espera de uma nova oportunidade para emergir.